Olá! Você sabe classificar uma paciente portadora de cardiopatia que deseja engravidar ou então que está gestante? Conhece os scores de Carpreg, Zahara ou OMS modificada? Um monte de coisa pra gente conversar, né? Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista, apaixonada pela cardiologia na gestação. Vamos falar um pouco melhor sobre tudo isso, sobre essa estratificação de risco, porque o intuito aqui é realmente a gente descomplicar a cardiologia na gestação e esse é um assunto extremamente importante, porque se a gente pensa em uma paciente que é portadora de uma cardiopatia e que está grávida ou então que tem o desejo de engravidar, isso é muito importante. Essa paciente precisa ser estratificada de forma adequada. Essa estratificação de risco vai fazer com que a gente possa conduzir essa paciente com muito mais segurança, ver qual vai ser a recorrência dessa paciente durante a avaliação, durante essa gestação, quais são os riscos que ela corre. Tudo isso precisa ser avaliado antes mesmo, o ideal é que seja avaliado antes de gestar. Mas infelizmente a minoria das pessoas, inclusive a minoria dos cardiologistas, tá? Conhecem essas classificações, dominam essas classificações ou até mesmo fazem essas avaliações dessas pacientes antes de gestar, tá bom? Boa noite pessoal que tá chegando aí, viu? A gente acabou de começar. Vamos falar sobre essa classificação, então, sobre as classificações e como fazer essa avaliação dessa paciente antes mesmo da gestação. Então, a gente já entendeu por que é importante. Pensa comigo, se eu tenho uma paciente que ela é portadora de uma valvopatia, seja uma valvopatia reumática ou não, essa paciente tem um desejo de engravidar, ela precisa ser orientada. Qual é o seu risco de uma gestação? Qual é o risco de complicações, de morbimortalidade durante essa gestação? E esse risco está, assim, estritamente relacionado às complicações futuras. Se eu classifico de forma adequada, eu vou entender a possibilidade, qual vai ser a minha vigilância com essa paciente. Então, isso precisa estar muito atento e isso deve ser conversado, de preferência, como a gente falou, antes mesmo da gestação, é o melhor momento. Mas infelizmente muitas pacientes a gente já vai ver já grávida e nesse momento então que a gente faça, tá? Essa avaliação. E eu já tenho uma coisinha para poder te falar ao final da nossa live, eu já vou deixar aqui um negócio para você, não saia daí que vai ter coisa boa, tá? Para você que me acompanhar aqui, vai ter coisa legal pra gente poder conversar. Quais são os impactos, então, dessa falta de classificação, né? Que é bem isso que a gente vê. A gente vê que essa paciente, ela passa pelo médico da família ou pelo clínico, ela passa pelo cardio, às vezes, pelo GO, e em nenhum momento ela é orientada sobre essa avaliação cardiológica, sobre essa estratificação de risco, para poder realmente orientá-la. E isso faz com que essa paciente não tenha um acompanhamento adequado. Então, ela precisa ser vista, por exemplo, se é uma paciente de alto risco, maior probabilidade de desenvolvimento de complicações cardiológicas, ela precisa ser vista com maior regularidade, com maior frequência durante a gestação. Não é uma vezinha ali no início da gestação e depois só na hora que complica. Não, porque se a gente acompanha com regularidade, a gente consegue controlar essa paciente de uma forma melhor e ter um melhor desfecho, né? As pacientes cardiopatas têm maior probabilidade de partos prematuros, de bebês pequenos ao nascimento, de complicações como insuficiência cardíaca, de mortalidade materna. Então, se a gente faz esse acompanhamento prévio e de forma organizada, a gente consegue sim reduzir riscos de complicações que são complicações tão importantes, né? Esse acompanhamento materno-fetal é de altíssima relevância. Então, o ideal mesmo, o melhor dos mundos, é que a gente possa acompanhar essa paciente antes mesmo da gestação. E quando a gente pensa em estratificar essa paciente, a gente tem algumas opções, né, de estratificação. A gente tem Carpreg, principalmente Carpreg 2, que a gente tem usado mais hoje em dia, Zahara e a classificação da OMS modificada. Calma aí, Natália, você falou alguns nomes que não estamos familiarizados. Realmente, não são scores tão difundidos, eles são realmente
mais empregados no mundo da cardio-obstetrícia, mas a gente precisa difundir, a gente precisa falar para todo mundo que lida com gestantes sobre ele. Normalmente quem faz essa avaliação é o cardio-obstetra, somos nós que trabalhamos diretamente com essas gestantes, mas se a gente difunde esse conhecimento, porque eu sei que não é todo lugar, né, que a gente vai ter um cardiologista ali para poder fazer esse acompanhamento conjunto. Então, se a gente difunde esse conhecimento, isso é muito valioso e é exatamente essa a intenção, tá? Então, ó, já me manda aqui se vocês já ouviram falar sobre isso, vocês que estão acompanhando aqui a live, vocês já ouviram falar sobre esses scores? Se vocês já praticaram um desses scores, me conta aqui. Eu gosto de saber, tá? Eu posso falar por mim, Natália. Antes, 8 anos atrás, antes de realmente ir para o mundo da cardio-obstetrícia, eu não conhecia. Eu praticava cardiologia clínica já há alguns anos. Eu tô no mundo da cardiologia desde 2012. E era um mundo completamente desconhecido para mim. Então, da mesma forma que era um mundo desconhecido para mim, provavelmente é um mundo desconhecido para muita gente. E não acho ruim falar sobre isso, tá? Porque era uma experiência e hoje, tendo conhecimento desde 8 anos atrás, me dedicando a isso, eu pude ver o quanto isso é importante. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses scores? O score de Carpreg 2, a gente tem assim, até comparativos, ele não é tão usado aqui no nosso país, ele fala sobre, boa noite pessoal que tá chegando, ele fala de algumas alterações estruturais dessas pacientes, mas num estudo publicado no último ano, 2024, ele mostrou maior relevância comparado aos outros para as pacientes portadoras de cardiopatia hereditária. Não é o mais utilizado no nosso país, tá bom? Nem mundialmente, não é o mais utilizado. Agora, quando a gente fala de score de Zahara, o score de Zahara ele é mais voltado para as cardiopatias congênitas. Então, se você é uma portadora de cardiopatia congênita, um dos métodos que podem ser avaliados de estratificação de risco é o Zahara. Mas nenhum dos dois são os mais utilizados aqui no nosso país e mundialmente. A maior parte dos locais, inclusive aqui, a gente usa a classificação da OMS modificada. E é isso que eu quero, a gente vai falar um pouquinho mais, vai pontuar um pouco mais sobre esse score, que é o mais utilizado. Na minha prática clínica é realmente o que eu uso. Ele é fácil, ele é muito dinâmico, muito didático, e a gente pega uma tabelinha e a gente vai direto ali na classificação dessa paciente. Então, a gente pega a tabela e a gente já consegue classificar. Opa, é uma paciente de baixo ou de alto risco ou de intermediário. A gente já consegue classificar de forma muito prática, tá? Então, é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais. E quem estiver aqui até o final, me manda ali no finalzinho, depois da live, um direct falando, ou nos comentários falando classificação de risco, estratificação, alguma coisa assim, para eu mandar para você a tabela completa, tá? Para você ter acesso, já deixa salvo ali no celular, na hora que pegou um paciente portadora de cardiopatia, você já vai saber classificar e saber orientar essa paciente da melhor forma, tá bom? Então, já fica aí para poder você também ter acesso a tudo isso. Então, vamos falar um pouco mais da classificação da OMS? Ela é muito fácil. A gente tem 5 classificações nas pacientes portadoras, 5 possibilidades de classificações de pacientes portadoras de cardiopatia pela classificação da OMS. A gente tem a classe 1, classe 2 para 3, a classe 3 e a classe 4. Eu já ia confundir, viu? Contando os dedinhos. É porque a gente tem a 2 para 3, tá? Que é essa terceira. E à medida que a gente vai aumentando a classificação, a gente vai aumentando a possibilidade de complicações, de risco dessa paciente. A gente calcula um risco de morbimortalidade, tanto o risco de complicações quanto o risco de mortalidade dessas pacientes. E aí, por exemplo, se a gente atende uma paciente que ela é portadora de um CIA, por exemplo, uma comunicação interatrial, mas pequena, sem repercussão hemodinâmica, essa paciente é classificada como classe 1 da OMS. Eu tô te falando isso porque isso é extremamente importante. Assim como as pacientes que já tiveram uma lesão de uma CIA, por exemplo, operada, fechada,
também é classe 1. E olha o quanto isso é importante. Há poucos dias mesmo eu atendi uma paciente que deseja gestar e ela tinha um CIA. Foi fechado esse CIA e ela carrega muitos medos. Ela tem medo real e isso deve ser validado de ter uma gestação, porque ela tem essa cardiopatia, porque foi fechado, quando que ela pode engravidar, quais são os riscos dela de engravidar. E aí, a partir do momento que você conversa com essa paciente, que você estratifica, que você mostra qual a possibilidade de complicação dela, no caso dessa paciente que é classe 1 da OMS, a gente tem um risco de complicação de 2,5% até 5%, ou seja, é um risco baixinho e não é risco de complicação, a gente tem um risco de 95% de chance de não ter complicações. Então, só num primeiro momento, só de você já falar isso para sua paciente, você já consegue orientar, consegue acalmar, consegue conduzir com muito mais segurança. Olha como um pequeno detalhe já faz total diferença na sua avaliação e na condução da sua paciente. Então, ter acesso a essa tabela, que é prática, é muito bom. E aí a gente vai tendo outras possibilidades. Por exemplo, se a paciente tem, vamos falar, a gente está falando da congênita, né, ali do CIA. Se essa paciente tem um CIA, mas que tem uma repercussão hemodinâmica, um CIA, um CIV, essa paciente tem uma repercussão hemodinâmica, aí o risco dela já passa para a classe 2 da OMS. Hoje a gente tem um risco de complicação de até 10%. Então, à medida que a gente vai tendo outras cardiopatias ou com maior probabilidade, a gente aumenta o risco de complicações. Na classificação da OMS, a gente tem aqui arritmias, a gente tem cardiopatias congênitas, a gente tem doença valvar, a gente tem disfunção ventricular, a gente também fala sobre aortopatias, dilatações de aorta. A gente, dentro das valvopatias, a gente está falando de uma válvula de próteses mecânicas ou não biológicas, de estenoses, né, que são uma classificação já mais importante de coração esquerdo. Então a gente vai detalhar, é uma classificação que detalha mais do que as outras classificações, por isso que a gente acaba utilizando mais. Ela é fácil de ser empregada e ela emprega ali mais possibilidades de diagnósticos. Tanto na Zahara quanto na Carpreg, a gente vai pontuando cada um dos itens para poder chegar à classificação. Na da OMS modificada, não. OMS modificada a gente tem ali na classe 1, a gente tem as possibilidades de classe 1. Classe 2, as possibilidades. E assim sucessivamente. Então, ela acaba sendo muito fácil, muito prática para a gente poder empregar. Vamos pegar um outro exemplo, a gente já falou ali das pacientes portadoras de uma CIA, por exemplo, de uma congênita, mas vamos pegar um outro exemplo, uma paciente portadora de uma disfunção ventricular, uma paciente ou que é portadora ainda de uma cardiopatia, de uma dilatação. E aí vamos supor que essa paciente tinha uma insuficiência cardíaca, mas ela está tratando e ela recuperou a função ventricular dela, ela tem uma fração de ejeção maior do que 45%, já está no caminho de melhora, maior do que 45%, eu vou classificar essa minha paciente como classe 2 para 3, já está aumentando ali, né, o risco. Agora, se eu tenho uma paciente com uma fração de ejeção entre 30% até 45%, essa minha paciente já passa a ser classe 3. Agora, se eu tenho uma paciente com uma disfunção ventricular mais importante, com a fração de ejeção menor do que 30%, o que é muito importante, essa paciente já passa a ser classe 4. Com risco de morbimortalidade, as pacientes na classe 4, elas têm um risco de 40%, maior do que 40%, de 40% a 100% de complicações de morbimortalidade materna. Algo extremamente relevante, algo que essa paciente precisa ter um acompanhamento mais próximo ainda. Essa paciente tem que estar ali com um acompanhamento multidisciplinar. Essa paciente precisa de orientações específicas. Essa paciente precisa ter um parto em um local adequado, precisa de equipe multidisciplinar, precisa ter um centro para acolhimento desse bebê e dessa mãe de UTI. Olha lá, ó, a gente mandando, boa noite, tem um problema na válvula mitral e tem o risco de engravidar. A gente precisa estratificar esse risco
qual é a valvopatia, tudo isso precisa ser falado, tá bom? Então vamos falar disso agora, então, como que a gente vai avaliar essas pacientes, tá bom? Como que a gente chega nessa classificação? Então, cada uma dessas classificações, a gente precisa sim fazer de cada uma dessas pacientes pra gente conduzir da melhor forma. Então, vamos responder ali a quem perguntou, a Geoneide, né, sobre essa classificação. Primeiro ponto, como que eu vou classificar a minha paciente? A gente precisa de exames antes, tá? A gente precisa fazer um eletrocardiograma. O ecocardiograma é um exame de mais fácil acesso e ele nos diz muito, porque ele vai avaliar assim, questões estruturais. Caso não seja o suficiente, às vezes a gente precisa de outros exames complementares. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma paciente que já está gestante, essa paciente que já está grávida, o ecocardiograma normalmente é o mais utilizado, porque outros exames podem levar a maior possibilidade de radiação, enfim. E aí, às vezes, se a gente consegue ficar só no ecocardiograma a gente já consegue classificar. Então, não dá pra gente dizer, olha, eu tenho um problema na válvula e qual é o meu risco? Isso fica muito raso, sabe? Porque dentro das valvopatias a gente tem diversas possibilidades e diversas classificações, tá? Então, a gente precisa saber um pouco mais sobre cada um da valvopatia, né? Cada um desses riscos, cada uma dessas complicações, dessas alterações cardiológicas, para a gente estratificar o risco de forma adequada. Mas o mínimo que a gente precisa é de alguns exames básicos, como o eletrocardiograma e ecocardiograma, para a gente poder avaliar essa paciente da melhor forma possível. Me conta aí se já deu para vocês entenderem um pouquinho sobre essas pacientes portadoras de cardiopatia que desejam engravidar e da existência dessas classificações de risco. Me conta se vocês já tinham ouvido falar sobre essas classificações. Quanto à idade, a idade é um grande fator, né, de possibilidade de complicações, mas não quer dizer que você não possa engravidar, tá bom? Quer dizer que é uma gestação que a gente redobra o cuidado, redobra a atenção, o atendimento mais especializado para que tenha uma gestação com menor possibilidade de complicações, tá bom? Então isso tudo tem que estar muito bem avaliado. Vamos falar das pacientes com classe 4 da OMS, que são as pacientes que têm maior possibilidade de complicações. São as pacientes que têm hipertensão pulmonar, as pacientes que têm disfunção valvar com fração de ejeção menor do que 30%, como a gente havia comentado. Pacientes com a cardiopatia periparto, tá? Com atual disfunção ventricular. As pacientes que têm lesão obstrutiva do coração esquerdo também. As pacientes que têm dilatação de aorta importante também são pacientes da classe 4. Essas pacientes a gente não orienta a gestação, tá? Então, devem ser muito bem estratificadas para a gente poder chegar ao ponto de chegar para essa paciente e para toda a família e falar, olha, o seu risco de engravidar é alto. Então, a gente não orienta a gestação. Para a gente poder chegar no ponto de ter esse tipo de conversa, a gente tem que estratificar muito bem a nossa paciente. Não é uma conversa de corredor, não é numa primeira conversa. Então, a gente tem que conhecer aquela paciente, conhecer tudo isso, para a gente poder orientar da melhor forma possível, tá bom? Eu fiz o exame e deu 35, o médico falou que é coisa mínima. Eu não entendi muito bem, mas se tem uma disfunção valvar mínima, a gente não tem riscos associados, tá bom? Mas isso precisa ser visto direitinho. Mas a disfunção mínima, a gente já fica um pouco mais tranquila, tá? Pode ir perguntando, viu, gente? Filipinho? É? Que a gente fez residência juntos? Paciente de alto risco de DAC descobriu a gestação antes da propedêutica coronariana. Como você tem conduzido uma vez que já está gestante? Bom, hein? Bom, muito bom. Essa paciente já tem uma doença coronariana? Já foi diagnosticado, Felipe? Me conta. Ou ela não foi diagnosticada? Eu que tive a honra de ter você como meu R+, né, Filipinho? Saudade, viu? Saudade de você. Me conta, ela já é uma coronariopata? Já tem diagnóstico? Já fez algum procedimento? Ou é uma paciente de alto risco
na estratificação. E falando isso, pode me falar aí, tá, Felipe? As coronariopatias não estão dentro das nossas classificações, tá? Isso é uma curiosidade. Infelizmente, a gente não tem coronariopatias dentro da nossa classificação, tá? Me manda aí, Felipe, me conta mais um pouquinho dessa paciente. Mas de antemão ali, uma dúvida muito recorrente é fazer ou não estatina para ela, né? Provavelmente é essa a sua questão, a sua dúvida maior, né? Me conta se é isso. Primeiro que o AS a gente já usa nela, né? Dor típica, teste alterado, vascular prévia grave. Então, se ela tá tendo dor, ela tem que ir pro CAT, né? A gente pode fazer CAT nessas pacientes. Já fez algum outro teste nela antes? Alguma coisa aguda? Não, né? É angina crônica. Me conta aí, me conta mais, vamos discutir esse caso, já gostei. Você pode me chamar ali também, viu? No privado, que a gente conversa sempre, tá, gente? De volta e meia eu recebo dúvidas, tá? De pessoas de outros locais, que às vezes eu nem conheço também, me perguntando como que eu conduziria pra gente poder discutir caso. Me manda, Felipe, pra gente poder discutir melhor essa daí, eu vou gostar também. Mas tem que investigar, me manda aí, pra gente poder conversar sobre. Vamos finalizar aqui nossa estratificação de risco. Me conta aqui se para vocês até agora tudo isso fez sentido do que a gente falou sobre essas classificações. Então a gente precisa estratificar a nossa paciente, a gente precisa orientá-la da melhor forma. Não é todo lugar que a gente tem acesso a um cardiologista para a gente poder fazer essa estratificação, mas isso cabe a qualquer profissional que atenda uma gestante. Seja o cardio, seja o GO, seja o enfermeiro, o médico da família, o clínico geral. Quem quer que seja, a gente precisa sim orientar essa paciente da melhor forma possível. Se a gente estratifica de forma adequada, a gente consegue passar para nossa paciente muito mais segurança nessa condução. E a gente só vai conduzir se a gente tiver esse olhar amplo para a paciente. Não adianta ela só chegar para mim e falar assim, doutora, quero engravidar, posso ou não posso? Não é bem assim, a gente precisa orientar de forma adequada e a gente tem que lembrar que durante a gestação a paciente passa por diversas alterações hemodinâmicas e que ali por volta de 28, 30 semanas é o momento de maior risco dela ter complicações, então ela tem que estar muito bem vista. Um detalhe também muito importante que eu gosto sempre de falar, os pacientes portadoras de cardiopatia, principalmente cardiopatia estrutural ali, a gente precisa repetir o ecocardiograma, então não fez lá no comecinho da gestação e não faz mais. A gente repete também nesse período, onde a gente tem um aumento do volume sanguíneo muito importante, então por volta de 28 semanas a gente repete esse ecocardiograma também, porque precisa, essa paciente portadora de cardiopatia, na gravidez a gente precisa ter literalmente ela ali na mão, sabe? Com esse cuidado muito mais próximo, tá bom? Eu quero que vocês me contem se vocês já tinham conhecido esses scores aí que a gente comentou agora, Carpregs, Ahara, OMS modificada. Felipe, me conta aí, você já ouviu falar deles? Eu tenho certeza que você vai colocar em prática, porque você é excelente profissional. Eu quero muito agradecer vocês. Felipe, a gente vai conversar ali, tá? Como que a gente vai fazer essa estratificação? Já vou falando pro pessoal aqui que tá, às vezes fica a dúvida também. Essa paciente a gente precisa estratificar. Se for um quadro agudo, ela precisa ir pro CAT. Um quadro agudo, né? Uma angina instável, um IAM, a gente vai ali para essa classificação de quadros agudos. Agora, o quadro crônico, a gente... com certeza vou aproveitar muito esse conhecimento. Mas ela está com AS, está com receio de usar estatina e de fazer o CAT devido à radiação. Priorizar a segurança cardiológica da mãe, né? Sim. Me conta quantas semanas ela tá de gestação. Por quê? Se a gente puder segurar o primeiro trimestre do CAT, é melhor. A partir do segundo trimestre, a gente já vai para o CAT ou dos procedimentos vasculares ali de hemodinâmica com muito mais segurança. E claro, tem a radiação, mas por estar gestante, essa equipe tem que estar preparada nisso, então a gente vai ter todo o cuidado ali de colocar avental de chumbo no ventre dessa paciente, na barriga, vai fazer com que tenha menor infusão ali do contraste durante, para tentar fazer um exame com o menor tempo. Então a gente tem esses cuidados.
mas a partir do segundo trimestre a gente já faz com segurança, tá? Inclusive CAT ou algum procedimento também. As pacientes que têm que fazer, por exemplo, procedimentos valvares, né? Agora, uma paciente que tem uma estenose mitral ou aórtica importante durante a gestação, a gente consegue fazer esses procedimentos também durante a gestação. Então, claro que tem que ter receio, é uma paciente que tem que ter um cuidado a mais. Sobre o uso da estatina, que é uma questão muito importante, a paciente que faz uso de estatina, que é uma questão, essa paciente precisa ser monitorizada. A estatina até então tem contraindicação de ser feita durante a gravidez. Mas, agora a gente vai para um mas aí muito importante para as pacientes que têm uma cardiopatia importante. A gente tem que pesar o risco-benefício e ter a possibilidade de fazer a estatina, tá? Então, as pacientes que infartam durante a gestação, a gente faz uso de estatina. Isso porque nessa hora a gente prioriza sim o lado materno. Porque se essa mulher evolui com um infarto durante a gestação, a complicação é muito maior. Então a gente faz isso sim. Não é tão corriqueiro, apesar de que os infartos na gestação não são frequentes. O caso dessa mulher, a gente tem que... Me fala aí com quantas semanas de gestação ela tá. Mas à medida que for passando essa gestação, a chance dela ter essa complicação é muito maior. Então, ela precisa ser vista, tá? Pode fazer o CAT. Ela tendo indicação, a gente faz o CAT, sim, a partir do segundo trimestre com mais segurança. Se for necessário fazer uma angioplastia, será feita a angioplastia nessa paciente. Se tiver que usar clopidogrel, a gente usa clopidogrel com segurança durante a gestação. A gente não usa prasugrel nem ticagrelol durante a gravidez, mas o clopidogrel sim, ele é possível de ser usado. A gente vai suspender ali para poder fazer o parto dessa gestante, né? Mas ele pode ser usado durante a gravidez. E se for necessário, faça a estatina. Porque nessas horas a gente vai priorizar a mãe, mesmo porque a gente também não tem tão documentado as possibilidades do que realmente acontece com o uso da estatina durante a gestação. Uma curiosidade, a gente tem estudos acontecendo do uso da pravastatina para redução de pré-eclâmpsia. A gente não teve ainda um N legal ali, e também não tem resultados tão significativos, mas foi algo já estudado, então foi algo utilizado durante a gestação, então não é um mundo tão distante. Então, se essa paciente é um alto risco para coronária e ela precisa fazer o CAT, que ela faça o CAT, que ela use o AS, mesmo porque o AS está ali também por conta do risco de pré-eclâmpsia, que ela deve ter também, ela nem, né, provavelmente, e ela faz o uso do clopidogrel, e ela, se for necessário, faz o uso da estatina também. Me chama ali pra gente poder conversar um pouco mais, eu quero saber dessa paciente melhor, tá bom? Mas que bom que você me mandou aqui, eu adorei. Podem me mandar sempre as dúvidas pra gente poder ir conversando sobre. E, aí ó, excelente explicação, Nath, vou te chamar pra gente discutir esse caso, me chama que eu vou ter o maior prazer. Ela não fez nem ultrassom ainda, descobriu que estava grávida por acaso, não sabe relatar a DUM, só tem o beta, então acabou de engravidar, né? Putz. Me chamam que essa daí a gente vai ter que ter um cuidado a mais nessa gestante aí, tá bom? Provavelmente já era sua paciente, né? Ai, essas pacientes na hora que engravidam quase deixam a gente doida. Mas me chama pra gente poder conversar um pouco mais sobre, tá bom? E pra quem quiser ter acesso às classificações que eu comentei agora há pouco com vocês, principalmente a classificação da OMS, me chama, que eu vou mandar por direct para vocês a classificação, a tabela, de forma prática, de forma fácil, para que você tenha acesso. Já deixa salvo ali no celular, o meu fica salvo, fica no celular, fica também no computador. Eu mostro isso para as minhas pacientes, tá? Então, durante a consulta, eu abro a tabela, mostro no computador, olha, é isso, é aquilo, para que ela veja, para que não é da minha cabeça. Claro que a paciente está ali, ela confia em mim, mas que seja fácil de ser empregado e a paciente gosta, ela se sente muito mais segura com essa condução, com ela vendo, sabe?
Então, me chama ali que eu vou mandar para vocês por direct a tabela para deixar salvo aí e facilitar, tá bom? Tô à disposição, me mandem caso tenham dúvidas, tanto da estratificação de risco, quanto de outras pacientes, como o Filipinho me mandou aqui também, e eu adorei, algo muito legal pra gente discutir. E podemos fazer uma live também sobre isso. E se vocês tiverem sugestões de lives, me manda de tema, algo que vocês têm dúvida, algo que vocês querem abordar, que tá na rotina ali de quem tá atendendo essas gestantes, eu vou ter um enorme prazer, tá bom? Beijinhos, bom restinho de noite aí, curtam muito e que a gente tenha uma ótima semana, tá bom? Beijo, beijo. Se tiver dúvida, me mandem. Pode me mandar aqui, tá? Tchauzinho, boa noite.